graça e do poder de Deus. Mas eu quero deixar essa pergunta para você: será que eu e você estamos sendo encharcados pela graça? Porque para sermos encharcados pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós devemos se cobrir dele, se vestir do Senhor. Porque quando eu olho para os céus, eu contemplo a experiência, como foi ministrado aqui em Isaías 6 pelo apóstolo Rogério. Quando eu faço isso, eu tenho que estar profundamente encharcado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque no livro de Tito, capítulo 2, no versículo 11, ele diz que a graça, ela faz o quê? Ela ensina, ela educa, ela ministra em meu coração. Então, para que eu mude, seja transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, eu preciso estar encharcado dessa graça. Aleluia. Igreja do Senhor, para haver uma transformação, eu preciso estar encharcado da graça do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, eu acho que vocês ainda não entenderam. Para que eu mude o meu coração conturbado, para que eu mude o meu coração pecaminoso, cheio de falha, cheio de ídolos, como diz o João Calvino, eu preciso estar encharcado da graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o que tem isso a ver agora, pastor Rafael, com o livro de Samuel 16? Tem tudo a ver. Eu fiz uma pequena análise, uma pequena exegese, não tão profunda, que ainda estou aprendendo a fazer exegese, né? Trazendo do hebraico, falando no grego. Estou aprendendo com alguns professores meus, alguns antigos, né? De casa, como eu tenho meu pai, graças a Deus. Mas eu estou aprendendo, como você também está aprendendo. Ou melhor, nós todos estamos aprendendo sobre o poder do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Essa mensagem ela tocou no meu coração porque no versículo 7 vai mencionar: Senhor, contudo, disse a Samuel, eu não considero a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Agora está aí, agora eu quero trazer para o meu lado filosófico, né, o pastoral filosófico. A nossa igreja está enraizada numa cultura pós-moderna, numa cultura pop, onde nós estamos enraizados, mas que analisamos a cosmovisão do nosso mundo, ou melhor, o jeito que nós olhamos para as coisas, de uma forma errada, de uma forma que não é bíblica, de uma forma que não considera o Senhor como meu Deus Pai poderoso acima de todas as coisas. E é diante disso que eu vou mencionar essa mensagem. É diante disso que eu quero que vocês entendam que vocês, eu e você, e a nós, a igreja do Senhor, nós olhamos errado. Nós olhamos errado. E eu estou convicto disso porque foi escrito que o próprio profeta Samuel, ele falou no versículo anterior, ele vai dizer: tão somente é esse o novo rei de Israel. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha visto a aparência, ele viu a altura, ele viu a presença do homem, ele viu a presença social do homem. Mas Deus, como ele vai dizer, ele não vê como o homem enxerga. Aleluia. Ele não enxerga como eu e você enxergamos. Olhamos para o nosso exterior, se a pessoa está bem arrumada, se a pessoa fala bem. Mas Deus, ele não vê isso. Deus, ele vê o meu coração, o seu coração. Ele vê, ele quer moldar hoje o nosso caráter. E é através disso que eu perguntei: será que eu e a igreja amada do Senhor estamos olhando certo? Será que eu e a amada igreja do Senhor estamos vendo as coisas certas? Ou será que estamos ainda com os nossos olhos não encharcados pela graça, mas encharcados pela nossa cultura, que é nos levado a um maior sucesso? Qual é o maior sucesso, igreja? Vamos falar, não, um homem é abençoado, ele é bem sucedido. Com certeza eu vou olhar, ele é um novo empresário, ele é um cara rico, ele é um cara que tem finanças, ele é um cara bem estudado.
Ele é um cara que está ali sobre todas as mídias, sobre todos os falatórios. É isso que enxergamos como bom, como sucesso. Mas o reino do Senhor, mas a visão do Senhor, mas o Senhor, Ele não enxerga o seu sucesso assim. Ele não enxerga o meu sucesso assim. Ele enxerga de outro modo. E é isso que eu quero hoje ensinar. Com muito amor, com muita sinceridade, a igreja do Senhor. Que muitas vezes em nossos olhos, nós estamos enxergando e estamos sendo direcionados na nossa própria cultura. Eu gosto da série chamada The Chosen, que ela ministra os peixes, tudo indo na mesma direção. E os 12 apóstolos, eles começam a ir ao contrário daquela mesma direção. Nós somos assim, igreja do Senhor. Nós temos que andar na mão ao contrário da cultura que nós estamos vivenciando, na cultura que estamos pregados. Eu não estou falando para que você entre em uma bolha de ET terrestre, eu vou falar assim, você é o único da face da terra, não. Eu estou falando para você conviver bem com as pessoas, para você lidar bem com as pessoas, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos o sal, e nós somos as luzes. Já pensou aonde há trevas nós chegamos e temos o quê? A luz. Mas para isso precisamos entender que o meu modo de enxergar, o meu modo de ver o mundo, o meu modo de ver algumas situações, circunstâncias da nossa vida está errado. Mas, pastor, como eu vou falar que eu, pastor Rafael Henrique, amém, estou falando por mim, eu estou errado. Eu erro como líder, eu erro como pastor, eu erro como marido, eu erro como esposo, eu erro como filho, eu erro como um homem. Sabe por quê? Porque eu sou homem, eu sou humano, eu sou falho, eu sou cheio de fraquezas. Mas o Senhor, Ele tem me ensinado para que eu venha andar bem, para que eu venha aprender. Eu tenho que estar encharcado nele. Eu não posso ir pelas forças do meu braço, eu não posso ir pelo que eu penso ou desejo, ou aquilo que eu mesmo acho. Que nós vamos ver isso em Salmos 140, Salmos número 147. Coloca para mim aqui, por favor. 147, versículo 10. Quem está lendo a mídia? Vai para mim aí, Samuel, por favor. É meu filho ali. Os jovens, amém. Glória a Deus. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. Continue. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Em outras palavras, essa pessoa é bem antiga, né? Em outras palavras está dizendo, não se prenda nas forças do seu braço. Contextualizando com amor, tremor as escrituras do Senhor, amém? Mas está dizendo, não se deite, não se aprecie pela sua força, pelo aquilo que você acha que consegue, mas sim pela força do Senhor, pelo poder de Deus, porque é assim que vai ter transformação. Não tem transformação quando eu quero, quando eu busco pela força do meu braço. Não, eu vou fazer porque eu sou forte. Deus tem feito isso na minha vida. Não, nós só mudamos e somos transformados. Os nossos olhos, a forma que enxergamos as coisas de Deus, só muda quando estamos encharcados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, igreja, isso é tremendo. Agora voltando, eu e você, será que estamos olhando certo? Será que estamos enxergando as coisas certas? Porque a Bíblia vai descrever que o homem, ele vê o exterior. Foi aqui mesmo, no versículo que nós lemos. O homem, ele é falho. Essas palavras Deus está mencionando aqui para mim, para você. Você é falho. Você é dado ao erro. Você pode falhar. Você pode errar. Mas quando nós se voltamos para Cristo, quando voltamos o nosso entendimento para o Senhor Jesus, mesmo quando erramos, o Senhor ele converte esse erro em aprendizado.
Porque, como eu disse nas outras lições, nas outras ministrações antigas, Deus ele não te ensina pela lousa, Ele traz aquele teorema da sua vida, Ele te ensina na prática, Ele te ensina vivenciando as coisas do dia a dia, Ele te ensina você pro seu lado emocional, né? Quando a gente tem essa mania de falar, Senhor, me dá paciência, aí Deus vai lá dar mais tribulação. A gente tem essa mania, Deus, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá paciência com esse filho, me dá paciência com isso. Aí Deus dá mais tribulação, porque a palavra de Deus em Romanos 5, no versículo 3, vai dizer o quê? Que a tribulação gera paciência, e a paciência gera a experiência gera a esperança, a última esperança, Jesus. Aleluia. Está vendo como nós erramos em nossos sermões, em nosso dia a dia? Está vendo como nós erramos e somos propensos a cada dia a errarmos em coisas, detalhes? Mas a palavra de Deus, ele fala o quê? Se nós atentarmos os nossos olhos para aprender e conhecer a verdade de Deus, nós seremos o quê? Livres, libertos, transformados pelo Evangelho de Deus. Mas a partir, se eu não olho com esses olhos, porque nós temos esse ego, não, eu não estou errado. Nós temos esse espírito egocêntrico em nossa vida. Eu não estou errado, eu sou o certo, eu estou enxergando certo, foi essa direção, e eu vou ficar nela, e eu vou morrer nela. É o famoso, né, a gente diz aí fora, é o famoso crente Gabriela. Eu nasci assim, né, eu cresci assim, e vou morrer assim. Não, mas quando nós viemos para o Evangelho de Cristo, Ele não fala para você já moldar, mas Ele começa a te moldar. Ele começa a confrontar o seu coração. Ele começa a fazer você a entender as coisas mínimas, por detalhes. Poxa, eu errei nisso. Olha, eu falo por mim, eu tenho 35 anos. Estou no Evangelho desde pequeno. Saí várias vezes, 5 com certeza. Nem voltei pela graça que Deus tem me resgatado. Com certeza, eu estou aqui pela graça. Mas, quantas vezes eu sei que eu errei? Eu sei que eu tenho aquele temperamento assim, às vezes muito explosivo. Meu pastor me conhece e já sai falando, não, que é isso, o certo é esse. Aí Deus está falando, mas não é assim. Agora volta lá e pede perdão. É forte. Agora vai lá e faz isso. Aí eu vou, né, pastor, desculpa, né, me perdoe. Você conhece meu gênero? Aí, tá vendo? Eu, pastor Rafael, 35 anos, ministrado, discipulado pelo pastor José Henrique, desde pequeno, quanto eu, quanto a minha irmã, nós aprendemos o Evangelho desde cedo. Tem coisas que particularmente nós vemos que foi errado, foi porque o Espírito quis me ensinar a apóstola Tatiana de uma forma diferente, porque é isso que é a graça do Senhor Jesus. Eu aprendi nele e com ele. E é por isso que esse versículo ele mexe muito comigo, porque ele vai mencionar se eu estou enxergando, vendo, olhando as coisas corretas, se eu estou entendendo o Evangelho de Cristo. Porque muitas vezes nós temos que voltar ao ABC, né, pastor? Muitas vezes nós pregamos, ensinamos, né, desculpa o termo, mas para uma igreja que ainda está no ensino, eu vou fazer maleável, ensino fundamental, no ginásio, porque estamos aprendendo. Não que isso seja errado, não é errado, mas tem hora, como diz o apóstolo Paulo, que nós já temos que comer um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de carne, porque já é necessário, para que entendamos e compreendemos o poder da graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e o que Ele quer fazer conosco, comigo e com você, e com a promessa que Ele tem nos dado. Agora, será que eu e você estamos enxergando isso? Será que eu e você estamos entendendo e compreendendo o poder de Deus? Será que estamos compreendendo o que Deus ele tem para a minha vida? O que Deus ele tem para a sua vida? Ou estamos ainda fadados aos nossos próprios desejos, às nossas próprias expectativas? Porque nós criamos, como eu disse no livro, James K. Smith, um teólogo, filósofo também,
Ele vai fazer essa menção nesse livro de você é aquilo que ama. Tudo que nós enxergamos, tudo que pensamos, tudo que se refere aos nossos olhos, seja o que for, pode se tornar, ainda de se tornar um ídolo, mas ele também pode se tornar um hábito em nossa vida. Ainda ele vai se tornar um amor em nossa vida. Tá vendo? Eu vou tirar por um exemplo prático. Eu amo livros. A minha esposa está vendo essa linha, mas ela sabe o quanto que eu sou muito devoto a livros. Eu tenho lá meu tempo que eu pego meus livros, começo a limpar eles, livro por livro. Limpo toda a prateleira e vou limpando. Eu tenho bastante livros. E eu vou limpando com cautela. E eu não deixo nem a minha própria esposa, às vezes quando ela arranha ou bate no livro, machuca, né? Eu falo, cara, pelo amor de Deus. Agora vem uma pequenininha, de 6 anos hoje em dia, que se chama Heloísa. A minha esposa me ligou, Rafael, vim pra casa logo porque a Heloísa está destruindo o seu livro. Ela me manda foto com o livro todo rasgado. Aí eu, meu Deus, meu livro, o livro que eu mais gosto, do Jonas Madureira. Inteligência humilhada do Jonas Madureira. Meu Deus do céu, eu não acredito, Gessé. Como você pode deixar? Mas uma coisa, Deus ele me ensinou com isso. Um amor maior sobrepõe outro amor. Um amor superior sobrepõe outro amor. Porque eu cheguei em casa, cheguei bravo, olhei pro livro, olhei pra cara dela, tentando ler o livro, escrever. Eu falei, isso é lindo, tá, amor, deixa, eu vou comprar outro. Deixa, amor. Sabe por quê? Um amor sobrepõe outro. Um amor superior, ele passa a ser melhor do que o outro. Um amor de pai. Doeu ele me falou, não, eu poderia lá pegar e bater nela, ela nunca mais mexer em livro nenhum. Eu não, que isso? Deixa ela aprender, amor. Isso vai ser bom para ela. Então às vezes eu deixo ela, mas não, amor, pode mexer. Só toma cuidado. Aí ela pega, mexe, às vezes tem uns 3, 4 estados já. Mas um amor superior, ele sobrepõe outros amores. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos calejados de amores inferiores. Nós estamos calejados de amores egoístas. Muitas vezes nós estamos com amores falsos, sendo pregados em nossos corações, pelo que vivemos, pelo que falamos, pelo que foi nos ensinado. Mas hoje não, pela graça que Deus, o Senhor Jesus Cristo, está trazendo pelo poder da sua palavra, hoje nós iremos ser restaurados de Isso é poder e graça, igreja do Senhor. Isso se chama formas de visão. Eu tenho um subtítulo, né? Esse é o subtítulo dessa mensagem. Formas de ver o mundo. Eu estou vendo o mundo de uma forma humana, homem, carne, do mundo que me ensinou, da cultura que eu fui ensinado. Eu sei que o sucesso na minha vida é só quando eu tiver o carro, casa, dinheiro, estiver próspero. Isso que é falando. Eu não estou falando com o crente, ele vai viver de pobreza? Não. Deus ele pode fazer você rico, como é ministrado aqui várias vezes pelos apóstolos, pelos pastores. Mas o sucesso de Deus na sua vida, é como eu disse numa mensagem de segunda-feira, um propósito de Deus na sua vida não é carro, não é dinheiro, não é isso tudo que é vendido, aí é imposto para nós, é os nossos seguidores, é o que postamos, é o que desejamos, é esse status social. Mas a propriedade de Deus, a prioridade de Deus em nossa vida é transformar o nosso coração. É o nosso coração ser transformado. A prioridade de Cristo Senhor Jesus é que Ele quer transformar o seu coração hoje, nessa noite. Essa é a prioridade do Evangelho. Essa é a prioridade de Cristo. Não é mais o que eu estou querendo ou o meu conforto, como eu disse aqui na segunda-feira. Mas a prioridade de Cristo não está no seu conforto. A prioridade de Cristo não está naquilo que você deseja, naquilo que você pensa, naquilo que você quer. A prioridade de Cristo é moldar o seu coração, é transformar a sua vida, é a sua vida ser transformada pelo Evangelho confrontador. É como nós dizemos aqui, para que eu venha para Cristo eu não preciso mudar em nada, porque Deus ele me aceita do jeito que eu sou.
mas para continuar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Ele começa a mudar algo dentro de mim. Ele começa a transformar algo dentro de mim. Quanto mais eu penso, quanto mais desejo, Ele começa se mudando. Pô, estou errado nisso. Poxa, estou errado naquilo. Porque isso se chama Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso se chama cruz. Está vendo? Qual foi o sucesso de Jesus? A morte. Qual foi a vitória de Jesus? A nossa vergonha. Foi a cruz. A cruz é tida como vergonha no contexto cultural daquela época, quando ele morreu. A cruz era vergonhosa. Era só para ladrão, para mentiroso, para pessoas que faziam mal. Mas Jesus, o sucesso da vida de Jesus Cristo, por morrer por mim e por você na cruz do Calvário, para que hoje abre e ouve a vida eterna. Aleluia, Deus. Para mim e para você. Isso é Evangelho dele. Isso é a forma melhor possível de vida que o Senhor hoje Ele quer ensinar para amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Ele tem me ensinado. E Ele também quer te ensinar hoje a você encharcar os seus olhos com lágrimas, a você encharcar os seus olhos com a graça e com o Evangelho e com a cruz do Senhor. A igreja do Senhor. Por isso que eu perguntei, né? Será que eu e você estamos olhando da forma correta? Será que eu e você estamos enxergando da forma que Cristo Ele quer que enxergamos? Será que eu e você estamos enxergando Cristo da forma que Ele quer ser enxergado? Porque uma coisa é eu vir para a igreja do Senhor, é eu sentar no meu banco, é eu ouvir o pastor Rafael, apóstolo Rogério, pastor Anderson, pastor Wagner, apóstolo Tatiana, pastor Adriano, pastora Grazi, quem tiver dos ministros aqui e quem tiver o dom para ensinar, eu sentar e aprender. Outra coisa é eu ir lá no meu particular e começar a dizer: agora você vai me ensinar. Agora você vai me ensinar no secreto. Agora você vai me ensinar no poder do seu Evangelho, porque as Escrituras, ela foi escrita pelo Espírito Santo de Deus. E o autor está conosco aqui hoje. Amém. Nós falamos da presença dele. Amém. Nós lemos a Bíblia na presença dele. Amém. Eu e você invocamos o louvor em adoração e o poder de Deus na presença do Criador. E quantas vezes, e muitas das vezes, quanto eu, quanto a igreja do Senhor, nós estamos ainda vedados com os nossos olhos, com a nossa cultura, com o sucesso, com os status sociais, com os seguidores. Isso não é a forma divina. Isso é uma forma humana. Isso é a forma humana. É Deus falando hoje para mim e para você. Essa é a forma humana e ela é falha. Ela é fraca. Ela traz precipitação. Quer ver? No mesmo livro, no capítulo 17, vai contar a história do Golias. Capítulo 17, versículo 42 e 43. Coloca para mim, por favor. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O que os olhos do Golias fez? Ele desprezou. O que eu e você hoje fazemos em nossos olhos, quando não enxergamos as coisas de um estado social que é nos imposto, que é nos equilibrado por aquilo que enxergamos. Aquele irmão ali. É o que eu falo para os meus jovens. Eu tenho uma postura de educar e de ensinar, só pincelando aqui, tá? Vamos abrir uma taça. E eu falo muito de anime, né? Para alguns, o pastor está, né, vocacionando o mundo. Mas eu trago o anime de forma que nós enxergamos, para que eles entendam que mesmo lá fora,
mesmo na faculdade, mesmo no mundo, seja lá qual for o tema, há uma visão em Cristo Jesus em tudo. Por isso que o nome é a disciplina de teologia, e eu gosto muito dessa disciplina, ela se chama cosmovisão. É a visão de mundo, é a visão que eu tenho do mundo diante do pressuposto de Cristo. É daquilo que eu parto, é daquilo que eu decido, é daquilo que eu vejo. E eu ensinando isso para os meus jovens, eu estou ensinando eles a ver o mundo de uma forma que esteja em Cristo. Literalmente Cristo. Aí eu começo a mencionar alguns animes que eu também assisto. Eu falo, ó, você viu uma postura desse? Agora vamos trazer para a Bíblia. Agora vamos, ó, tá vendo como ele teve tal fruto? Ó, tá vendo como ele teve tal atitude? E isso aqui é uma atitude mundana? É uma atitude social que nós vemos? Não, é uma atitude de Cristo. É uma atitude de Deus, de uma visão que tem de princípio o pressuposto de Cristo Senhor Jesus Cristo. É uma visão que parte além de Cristo. E é isso que eu ensino, com muito temor e tremor das Escrituras e do poder dela. Mas eu quero mencionar aqui que os meus olhos, a minha face, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu penso, se não estiver dentro dessa visão de mundo em Cristo, encharcado em Cristo, eu vou ver, eu vou enxergar e vou ser falho disso como qualquer outra pessoa. É por isso que nós temos que estar encharcados da graça. É por isso que nós temos que estar com a nossa cosmovisão sólida, baseada na base, Cristo, estar firmado em Cristo, Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu compreendo o Evangelho. É por isso que eu estudei, eu busquei. Nós buscamos, todos os pastores, todos os apóstolos, nós buscamos a verdade do Senhor Jesus Cristo para ensinarmos para vocês e para a igreja e para nós mesmos, que o Espírito nos ensina, uma base chamada Jesus. E para partirmos dali, nós temos o quê? Pequenos Cristos. Mas para sermos pequenos Cristos, nós temos que ser, né, a famosa palavra em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, ela vai mencionar frônesis. Não é a frônesis de Platão, não é a frônesis do grego, mas é a frônesis de Cristo. É aonde que eu penso, eu ajo e eu falo como Senhor Jesus Cristo. E para isso, eu preciso estar encharcado. E para isso, eu preciso estar com o meu coração livre para ser moldado pelo Evangelho. E para isso, eu necessito estar livre de toda mentalidade cultural, de toda mentalidade social, de toda mentalidade que expressa em mundo aí afora, falando que é o certo. Ou como foi dito aqui em nossa filosofia, nós vivemos uma filosofia que tudo está certo, tudo é verdadeiro, ao famoso relativismo. Ou melhor, até mesmo niilismo. Não há tudo verdade. A única verdade se chama Senhor Jesus Cristo, o único Salvador da nossa vida. Então deixamos para trás todo o sofisma, deixamos para trás todas as mentiras, deixamos para trás tudo que foi nos ensinado para vivermos as Escrituras do Senhor Jesus Cristo, para enxergarmos as coisas da melhor forma possível. É por isso que eu vim e trouxe esse texto que o Senhor tocou em meu coração para mencionar para você. O profeta Samuel, ele errou. E não foi só ele. O rei Salomão errou. E não foi só ele. O rei Davi errou. E não foi só ele. Todos os reis erraram. Todos os homens, Noé, Abraão, Jacó, Isaac, Moisés. Por que será que Moisés ele não viu a promessa de Deus se cumprindo na terra? Porque ele errou. Ele chegou lá para esse povo, sai a água da rocha, bateu na rocha e Deus falou, só toca na rocha, Moisés. Mas ele foi o quê? Será que foi rebelde? Ele estava impaciente. Era o povo magiando, reclamando, igreja do Senhor. Moisés foi até muito paciente. Mas está vendo como é a menção e a bondade do Senhor Jesus Cristo para a minha vida e para a sua vida? Homens
estar no erro. Nós não devemos estar totalmente propício, né, a este mal que é nos enraizado, que é o pecado. Mas nós devemos buscar a graça. Nós devemos buscar o poder do Evangelho. Nós devemos buscar a consciência de estarmos em Cristo, Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos ver diante do texto. Eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, porque Ele vê a aparência. E Ele julga. É errado. O homem, ele vê as dificuldades. O homem, ele vê a estética. O homem vê o social. O homem vê as coisas mais más possíveis. E ainda ele quer justificar, às vezes, muitas das vezes, e muito, o seu próprio erro, sem deixar a graça no Evangelho de Jesus mudar a sua história, a sua vida. Aí nós vamos continuando. Mas o Senhor, Ele vê o coração. Agora eu quero falar da forma que nós devemos olhar as coisas. Que eu já estou mencionando isso. Mas é de uma forma rica, misericordiosa, poderosa, sublime. É como disse o apóstolo Rogério, que ele entrou, é nós olharmos o céu, mas dentro do céu, para que através disso nós podemos entender que nós estamos o quê? Imundos, sujos, errados. Que foi isso que em Isaías 6 aconteceu. Ele estava no capítulo 5, capítulo 4, ele: ai de você, Israel, ai de você, Israel, ai de você, pequenino, ai de você. Aí quando chegou a vez dele, quando ele viu o sublime glória de Deus, ele falou: ai de mim, Senhor Jesus, ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu sou o quê? Homem de lábios impuros e habito no meio do quê? De uma cultura corrupta, de uma cultura mentirosa, de uma cultura que está além e fora dos princípios da verdade do Senhor Jesus Cristo, do que é nos descrito há mais de 2000 anos. Isso não é poder e Evangelho. E para que eu entenda isso, essa é a forma falamos da forma humana que ela é falha. Mas agora eu quero falar da forma divina, a forma que eu e você vamos entender as coisas. No livro de Tito, coloca para mim, por favor, Tito capítulo 2, versículo 11. É o que nós vamos ver aqui. Eu nem estava nesse meu sermão. Porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. Continue. Ensinando-nos que, renunciando a impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse texto foi lido pelo apóstolo na segunda-feira. E eu já fiz um sermão dele, não me lembro, não me recordo como ficou no meu notebook, alguns sermões, então eu não me recordo. Mas nós entendemos o que da graça. Como nós podemos falar: ó, eu sou pecador e Deus me lava pelo seu sangue, mas o que me muda? Você já viu? Eu já peguei alguns jovens falando para mim: tá bom, você está falando de Cristo, mas o que me muda? O que me faz mudar? Fiquei olhando para os jovens, pensei, refleti, fui lá no céu, voltei, pensei, olhar agora. A graça de Deus, ela te muda, ela te molda, ela te transforma. Porque está escrito em Tito que a graça do Senhor, ela faz o quê? Ela educa, ela me ensina. A graça do Senhor, eu vou fazer uma menção aqui prática. A graça do Senhor é uma professora.
é um professor. Sabe aquele professor seu do ensino médio? Sabe aquele seu professor do ensino fundamental? Sabe o seu professor da faculdade? A graça é isso. Ela te ensina, ela te educa, ela começa a falar dentro de você. Eu vou dar referência ao nosso pastor Lúcio, pastor Anderson. Pastor Anderson, olha lá, se passar disso, sei não, ela me educa. Pastor Rafael, apóstolo Rogério, missionária Rosângela, apóstolo Tatiane, pastor Wagner, Douglas, apóstolo Renato. A graça de Deus, ela fala conosco, porque não é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Tá vendo? Quando fala que é manifestado, quando é manifestado, em outras palavras, quando é manifestado, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ser uma nova criatura. E tá fraco, hein, igreja? A gente precisa fazer a escola bíblica, pastor. A gente precisa o quê? Nascimento do quê? De uma nova criatura. Aí a graça e o Espírito Santo começam a trabalhar na minha vida e na sua vida. E é imposto esses olhos da graça. Aí sabe essas lentes aqui, como disse a minha mãe, a operadora Marlene, que pregou na segunda-feira, uma palavra profética maravilhosa. Ela mencionou, meu filho, ele estava com 11 anos de idade, 12 anos, os médicos falaram que ele ia ficar cego. Um homem é o quê? Falho. Um homem, acontece com o homem? Ele erra. Mas o Senhor Jesus, os olhos de Cristo, Ele não me viu como cego, Ele não me quis como cego, Ele quis que eu enxergasse para que eu viesse aqui ler e aprender, para que eu hoje estivesse aqui hoje ensinando a verdade valiosa do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor. Isso é evangelho, isso é graça, isso é amor. Então os meus olhos, eles precisam ser moldados. Eu enxergo bem. Esse óculos é só para em frente mesmo. Eu enxergo muito bem, mas tem pessoas que não enxergam. Aí acontece o quê? Elas tiram os óculos, né? Elas não enxergam. Não enxergam bem, nem de perto, nem de longe. Aí é como hoje o Espírito estivesse falando, coloca os óculos da graça. Apóstolo Renato, coloca hoje as lentes da graça. José, coloca hoje as lentes da graça. Coloca hoje as lentes, pastor Wagner, da graça, do amor, da misericórdia, da paixão, da compaixão do Senhor Jesus Cristo. É quando nós colocamos as lentes da graça do Senhor Jesus Cristo, nós começamos a se mover como um pequeno Cristo. Se eu tentar fazer isso do meu modo, se eu tentar fazer isso do meu jeito, não estou sendo ainda um pequeno Cristo. Mas como diz o apóstolo Paulo, quem sou eu a dizer que já cheguei à estatura de um varão perfeito? Não! Pelo contrário, eu ainda continuo correndo essa jornada, esse caminho, essa estrada, para que um dia eu possa entrar no céu e falar, eu estou, Senhor, conseguindo viver essa graça na minha vida. Igreja do Senhor, Deus Ele está aqui hoje e Ele trouxe essa mensagem para o meu coração e para o seu coração aqui nessa noite, para mostrar para você que nós estamos enxergando errado, que nós estamos vendo errado, que nós estamos ainda fadados em nossos erros, mas que a graça, o poder, a misericórdia e a santidade do nosso Deus poderoso Jesus Cristo, o nosso único e salvador da nossa vida, Ele está aqui hoje derramando a graça em seus olhos. Ele está aqui hoje querendo que você coloque as lentes da graça, querendo que você enxergue como Ele enxerga o mundo. Porque em João 3,16 vai dizer, eu dei o meu único filho para morrer por mim, por você, pelo mundo. Deus está falando isso. E sabe-se Deus o porquê que Ele está mandando eu fazer essas referências que nem estavam no meu sermão. E se quiser eu mostro o meu sermão, eu não tenho problema com isso. Porque o Espírito está me levando
não só mais a fazer o sermão, mas o Espírito está pregando para você hoje. Essa palavra não veio escrita de mim, não é de ChatGPT, é vindo do alto, vem do céu, para a minha vida, para ser ensinada por mim e para ser pregado o Evangelho verdadeiro, genuíno. Isso se chama Igreja do Senhor, a palavra de Deus. E agora nós vamos entender que foi passado os filhos de Davi, ou de Jessé, perdão. Foi passado Eliabe, foi passado Sam, foi passado todos os filhos de Jessé. Mas faltava um único filho. E ele não estava na mesa. Olha que interessante. Vamos pincelar isso e vou terminar. Tá bom? Pera, vou terminar, pastor. Olha que interessante. Olha que interessante, Igreja do Senhor. Passaram todos os irmãos. Não é esse, não é esse, não é esse. Acabou os irmãos, acabou seus filhos, Jessé. Ele fez essa pergunta. Aí Jessé, ainda tem um. Ainda existe um que está no campo, cuidando das minhas ovelhas. Ainda existe um. Ainda existe um. Eu não sei como você entrou nessa noite, mas você entrou nessa noite achando que você não era digno, achando que você não era mais visível, achando que você não estava mais sendo capacitado pelo poder do Evangelho, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te informar aqui hoje, nessa noite, que Deus, Ele te vê no seu secreto, que Deus, Ele te vê no campo, que Deus, Ele te vê na rua, que Deus, Ele te vê na sua casa, que Deus, Ele te vê em todos os lugares onde você está. Deus, Ele te vê. Deus, Ele está aqui hoje para contemplar um novo amanhecer em sua vida. Deus, Ele está aqui hoje, a palavra de Deus foi mencionada aqui hoje, para me ensinar, para que eu possa enxergar com os olhos da graça de Deus, que você, irmão, você, irmã, que você, jovem, que está se sentindo para baixo, você está totalmente cego, vedado dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios desejos, achando que você não tem mais capacidade de orar, você não tem mais capacidade de cantar, e você não tem mais capacidade de adorar, porque você errou. Eu quero vir aqui como homem de Deus, como pastor e profeta. Eu quero mencionar que você é digno de receber hoje a graça do Senhor Jesus. Você tem hoje a capacidade de receber o poder do Evangelho. E hoje Deus, Ele quer transformar a sua vida. Hoje Deus, Ele quer mostrar para você, irmão, irmã, que você não está sozinho. Porque Davi, ele estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. E ele lutava contra o leão, ele lutava contra o urso, ele levantava e lutava contra quem se levantava contra. Ele permanecia fiel. Você hoje está se permanecendo fiel na graça do Senhor Jesus Cristo, mas ainda assim, seu coração está desanimado, diz o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Mas hoje, através dessa mensagem, dessa palavra, você irá florescer, você sairá daqui sabendo que você é digno, é digna, é visível aos olhos. Eu e os pastores te veem. Nós vemos vocês como homem, nós vemos vocês como discípulos, nós vemos vocês como líderes, nós vemos vocês, e não só nós como homens de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso, Ele está aqui hoje, Ele te vê e te contempla. Aleluia! Você não está sozinho, você não está órfão. Deus, Ele não deixa ninguém órfão, sem pai, sem mãe, porque diz nas Escrituras que mesmo se a sua mãe, Nazaré, te deixar, te abandonar um dia, eu, eterno Deus Pai, eu estarei convosco, eu estarei com você, eu viverei com você. Aleluia! Igreja do Senhor,
Coloque de pé em nome do Senhor Jesus.